Sabe esses filmes com castelos, princesas, príncipes, cavaleiros em armaduras? Então, esses filmes remontam um momento, um período da história da humanidade, o feudalismo. Olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal, Canal Amador. Eu sou Marcele Amador. O feudalismo foi um modo de produção ou estrutura econômica que existiu na Idade Média, lá na Europa Ocidental, e perdurou durante mais ou menos 1000 anos, ou seja, 10 séculos. A formação dessa estrutura se deu após a queda, o declínio do Império Romano. Um império que ficou tão gigantesco que ficou difícil se manter, ficou difícil proteger. É claro que a queda do império se deu por vários motivos, mas a cartada final foram as invasões germânicas. Para estudar o feudalismo é preciso estudar as mentalidades, ou seja, tentar entender como aquelas pessoas pensavam. O medo. O medo fez com que os nobres que existiam no Império Romano se refugiassem em suas propriedades no meio rural, fugindo das cidades quando a crise começou. Esse processo recebe o nome de ruralização. Assim como os pobres também fugiram para o campo em busca de alimento e comida, formando a estrutura que conhecemos como colonato. As grandes propriedades de terra recebiam o nome de feudo, e os donos dessas propriedades de terra, das terras, eram os senhores feudais. Esses senhores feudais permitiam que o camponês se estabelecesse numa pequena porção de suas terras e, em troca, eles dariam parte da sua colheita. O camponês é chamado de servo, mas cuidado para não confundir servo com escravo. O servo era livre, mas devido à mentalidade da dependência da comida, da proteção em troca da produção, ele se via preso àquela terra e àquele senhor feudal. A sua necessidade de sobrevivência fazia com que ele aceitasse tudo aquilo. A mentalidade daquela época era terrivelmente cristã. Eles duelavam diariamente com o diabo e temiam a Deus. Isso era tão forte que a Igreja Católica, ela era aquela no topo da pirâmide social, ou seja, era a classe social dominante. O clero, ou seja, a igreja, dominava a visão do mundo, ou seja, dominava a ciência. E aí, na pirâmide social, logo abaixo da igreja, do clero, a gente tem a nobreza. Dentro da classe social da nobreza também havia uma divisão social. Aqueles que tinham maiores terras, maiores propriedades de terra, eram suceranos. E eles cediam parte de suas terras a outro nobre, os vassalos. E tudo isso era feito com muita cerimônia, com muita honra, e estabelecia um laço forte de fidelidade entre eles. Havia uma hierarquia entre esses nobres: o rei, os príncipes, os duques, os condes, os marqueses. Mas cada senhor feudal mandava no seu feudo. A nobreza era bélica, as suas ações estavam sempre em torno da defesa do feudo. A sociedade feudal era estritamente fechada, ou seja, não havia ascensão social. Por mais que filmes e contos mexam com a nossa imaginação. Pobre era pobre, nobre era nobre. Já a vida do servo era a pior possível, pois eles sustentavam essa sociedade com o seu trabalho. E além de trabalhar muito, eles pagavam impostos sobre quase tudo. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. A história da classe trabalhadora é a história da exploração dos poderosos. Resumindo, a estrutura do feudalismo na Europa Ocidental durante a Idade Média surge com a queda do Império Romano. Essa estrutura estava em torno da terra, o feudo e as relações de dependência, dominação e fidelidade. A sociedade feudal estava dividida em clero, nobreza e os servos, e ficava nas costas dos servos sustentar essa sociedade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, manda para as pessoas. Comenta aqui, vamos conversar. Aproveita para se inscrever no canal, né? Forte abraço e até o próximo vídeo.